Texto base da reforma da Previdência é votado em segundo turno no plenário da Câmara. Roubo de ouro em aeroporto de São Paulo é maior que o divulgado de início. Havia até esmeralda. Na Cidade do México, mais um roubo milionário, dessa vez na Casa da Moeda. O esporte, torcedores lotam o estádio do Morumbi para dar boas-vindas ao lateral Daniel Alves. Tem teatro. A peça As Atrizes, de Juca de Oliveira, está em cartaz na capital paulista. Eu tô bege, mas você é uma cantora. Por que não faz musical? Ah, você gostou mesmo. E a banda de rock alternativo Pixies libera mais uma música do novo álbum. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado, fique comigo. Olá, boa noite. A Câmara dos Deputados vota nesse momento ainda o texto base da reforma da Previdência. Você vai ver então agora imagens ao vivo do plenário. Depois serão discutidos os destaques, que são as propostas de mudanças, só que isso só deve acontecer na sessão dessa quarta-feira, que é quando o governo espera que a votação termine finalmente. Depois o texto segue para o Senado. Entre as principais mudanças do texto da reforma está o fim da aposentadoria por tempo de contribuição e a exigência de idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para os homens. Pela viuvez e que tivemos conquistas neste quesito, que este é um momento histórico volta já para o então, Parlamento. com mais informações. E em sendo histórico, eu quero agradecer. No início da noite desta terça, o plenário aprovou a quebra do prazo de 5 sessões entre as votações em primeiro e segundo turno para acelerar o processo. Com a aprovação do texto base em segundo turno, os deputados passam a discutir 8 destaques que são propostas de mudanças. Um deles é a intenção de manter a redação atual da Constituição, que prevê o pagamento do PIS para quem ganha até 2 salários mínimos. O ponto que mais preocupava era o valor da pensão por morte, mas o governo federal editou uma portaria regulamentando esse item. Na primeira etapa da votação na Câmara, em 13 de julho, o texto principal teve 379 votos, bem mais que os 308 necessários. Os governadores continuam a articulação para que os servidores públicos dos estados e municípios sejam incluídos na reforma por meio de uma PEC para que a tramitação não seja prejudicada, o que deve ocorrer no Senado. O Conselho Nacional do Ministério Público recusou o indicado pelo governo para a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, que teve seus membros substituídos na última semana. O pedido para indicação do procurador Ailton Benedito à comissão foi feito pela ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Nas redes sociais, o procurador costuma se manifestar a favor de pautas conservadoras e religiosas. No Twitter, Benedito afirmou que, independente da decisão do Conselho Nacional do Ministério Público sobre a designação dele para integrar a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, o mais importante é que a verdade se mostre nua e crua, doa a quem doer, como uma trave nos olhos. O Conselho alegou que a vaga já está ocupada e cabe à Procuradoria-Geral da República indicar os integrantes dessa comissão. O ex-senador Luiz Estevão passou o último fim de semana no isolamento. Ele está preso no complexo da Papuda, em Brasília, e foi acusado de assédio por uma agente penitenciária. Se for comprovado que houve ali algum tipo de falta disciplinar, ele vai sofrer outras punições. A defesa de Luiz Estevão disse que vai tratar do assunto apenas no âmbito judicial. O ex-senador foi condenado em 2006 a 26 anos de prisão pelos crimes de peculato, corrupção ativa e estelionato. Uma quadrilha especializada em desmanche e roubo de carros foi desarticulada no Rio de Janeiro. Um helicóptero foi usado na ação e houve troca de tiros. Onze pessoas foram presas. As apreensões aconteceram em Ferros Velhos, da zona oeste da cidade, e, de acordo com a Polícia Civil, essa quadrilha comprava carros batidos em leilões por um valor bem abaixo do mercado. Em seguida, roubava veículos do mesmo modelo para reconstruí-los. Os carros eram então usados para transportar armas e drogas. Um reboque também foi apreendido na ação.
Em Minas Gerais, 10 pessoas foram presas numa operação que investiga desvio de dinheiro e fraudes em obras de rodovias federais. Entre os detidos estão fiscais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e donos de construtoras. A ação aconteceu em escritórios do DENIT de Belo Horizonte, São Paulo e Brasília. Só na sede do órgão, em Oliveira, Minas Gerais, foram encontrados mais de R$100 mil em dinheiro. Segundo as investigações, o esquema criava contratos superfaturados e favorecia construtoras em pregões do DENIT, além de envolver obras nunca executadas. Uma operação da Polícia Federal contra o núcleo financeiro de uma facção criminosa prendeu 28 pessoas em 7 estados do país. Agentes da Polícia Federal saíram às ruas logo de manhã. De acordo com a investigação, o núcleo era responsável por recolher e gerenciar contribuições para o PCC em todo o país. A maioria dos investigados atuava dentro dos presídios. É como se fosse uma tributação do crime, né? A gente está falando aí, talvez se pegar um salário mínimo de hoje, a gente está falando que 25% desse salário mínimo iria aí para a tributação dessas contribuições da facção criminosa. Para dificultar o rastreamento desse dinheiro, os valores chamados de rifas eram depositados em várias contas bancárias. Juntas, elas movimentavam R$1 milhão por mês. Se utilizavam contas bancárias de várias pessoas, tanto é que o volume de contas ao qual foi solicitado o bloqueio foi deferido passa das 400 contas bancárias. A investigação teve início em fevereiro desse ano na Penitenciária Estadual de Piraquara, que fica no Paraná. Durante a operação, a polícia encontrou diversos bilhetes com informações sobre os negócios da facção, que aconteciam dentro e fora dos presídios. Os investigados vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Alana Brits, que é filha de Edson Brits, assassino confesso do jogador Daniel Correia Freitas, teve um pedido de habeas corpus aceito pelo Superior Tribunal de Justiça. Alana é ré no processo. Ela está presa em regime fechado desde 1º de novembro do ano passado, na penitenciária feminina de Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Em 27 de outubro, o jogador Daniel Correia foi assassinado por Edson Brites, pai de Alana. Ele confessou o crime e disse à polícia que o jogador tentou estuprar sua esposa, Cristiana Brites, que também está presa. A filha, Alana, é acusada de coação, fraude processual e corrupção de menor. Para deixar a prisão, ela deverá cumprir algumas medidas cautelares, como não deixar a cidade em que reside e não manter contato com outros réus no processo. Bom, agora a gente vai falar sobre o roubo milionário de ouro do Aeroporto Internacional de São Paulo. Nessa terça-feira, a polícia informou que o crime foi ainda maior do que a gente pensava. Além disso, existe a suspeita de que a carga esteja sendo levada já para o exterior. De acordo com a investigação, as placas de ouro sairiam do Brasil em pequenas porções para evitar a fiscalização e estariam indo possivelmente para a China, no lugar de baterias de celular. Nessa segunda-feira, um chinês foi preso na capital paulista com pouco mais de 1 quilo de chapas de ouro. Além dos 718 quilos que foram roubados, ainda há 51 de ouro de outra empresa, que seria levado para Dubai, nos Emirados Árabes. Também foram roubados 15 quilos de esmeraldas, 18 relógios e um colar de grife. As pedras, avaliadas em $25 mil, iriam para a Índia, os relógios e o colar para a Suíça. Para a polícia, os criminosos planejavam a ação desde o início do ano. A primeira fase está encerrada. 6 suspeitos tiveram prisão preventiva decretada. 4 já estão presos: Peterson Patrício, Peterson Brasil, Célio Dias e Marcelo Ferraz, mais conhecido como Capim, líder operacional da quadrilha. Outros 2 estão foragidos. São eles Francisco Teotônio da Silva Pasqualini e Joselito de Souza, que seria o dono do local onde as viaturas clonadas foram preparadas para o roubo. Esse Francisco buscou o contato com o líder da parte operacional, vamos dizer assim, com o criminoso que tinha armamento, know-how, conhecimento para poder regimentar os demais para participar desse delito. Agora começa a segunda fase, para prender os outros envolvidos. Os investigadores acreditam que, ao todo, a quadrilha tenha 14 integrantes. O crime aconteceu no último dia 25. Cerca de 8 homens, usando carros clonados, armas, roupas e distintivos da Polícia Federal, invadiram o terminal de cargas do aeroporto de Cumbica.
Bom, foi um bafafá, né? E mais um roubo que parece ter sido inspirado na famosa série de streaming La Casa de Papel. Assaltantes agora invadiram a Casa da Moeda na Cidade do México e roubaram milhares de moedas de ouro. 3 homens armados invadiram o prédio que está em reforma e renderam seguranças. Toda a ação teria durado apenas 3 minutos. Os bandidos chegaram ao cofre com facilidade. Ele estava aberto no momento do roubo. De acordo com a imprensa local, o trio encheu uma mochila com cerca de 1.500 moedas de ouro, avaliadas em quase 10 milhões de reais. A Casa da Moeda não confirmou o valor, só deve se pronunciar depois de uma auditoria. A polícia acredita que funcionários estejam envolvidos, já que os assaltantes tinham informações privilegiadas. Não houve feridos e até o momento ninguém foi preso. Os Estados Unidos anunciaram sanções econômicas totais contra a Venezuela. A medida, além de congelar os bens do regime chavista em território venezuelano, também ameaça quem fizer transações com ele. O objetivo dos Estados Unidos é muito claro: tirar de vez Nicolás Maduro do poder e colocar Juan Guaidó, líder opositor, reconhecido como presidente interino venezuelano por 50 países, inclusive o Brasil. Depois que Donald Trump anunciou o bloqueio dos ativos do governo da Venezuela nos Estados Unidos, o conselheiro de Segurança Nacional americano, John Bolton, disse que o momento é de menos conversa e mais ação. Os Estados Unidos estão agindo de forma assertiva para cortar financeiramente Maduro e acelerar uma transição democrática pacífica, afirmou Bolton. Além de impedir que todos os bens e propriedades do governo de Maduro no território americano sejam transferidos, pagos, exportados, retirados ou manejados, a nova sanção ameaça toda e qualquer companhia ou indivíduo que tente fazer negócios ou que apoie Maduro. As remessas feitas por venezuelanos aos familiares serão protegidas, assim como o envio de comida, remédios e roupas. Washington não aplicava uma medida radical como essa há 3 décadas. Em 1962 foi contra Cuba de Fidel Castro. Em 85, contra o primeiro governo de Daniel Ortega, na Nicarágua. E em 1988 foi a vez do Panamá, sob o comando do general Noriega. Das 3, só a de Cuba permanece. Para Juan Guaidó, a atitude americana foi assertiva. A reação de Nicolás Maduro foi acusar o governo Trump de terrorismo econômico e de não querer mais dialogar. Luciana Camargo, de Nova York, para o Leitura Dinâmica. Um bombeiro morreu e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas nessa explosão aqui numa fábrica de caixa de papel na cidade de Anseong, que fica na Coreia do Sul. Olha esse flagrante, gente. O momento foi registrado, ele destruiu ali completamente o edifício da empresa e depois provocou ainda um incêndio. Mais de 130 bombeiros foram ali deslocados para combater as chamas. A causa agora é investigada, mas acabou com o local, olha só. Morreu aos 88 anos Toni Morrison, a primeira mulher negra a ganhar um Nobel de Literatura. A família divulgou um comunicado informando que a escritora americana estava internada em Nova York e morreu depois de sofrer de uma doença, sem divulgar mais detalhes. Conhecida mundialmente pelos romances, textos infantis e ensaios, Morrison foi vencedora do Nobel em 93. Entre as publicações mais conhecidas estão Sula, de 1973, e Amada, de 87. Em Cabul, no Afeganistão, 2 pessoas morreram e 7 ficaram feridas com a explosão de uma bomba. O artefato detonou em uma van que transportava funcionários da Divisão de Combate aos Narcóticos do Ministério do Interior do país. Nenhum grupo terrorista assumiu o ataque. A Colômbia anunciou que vai conceder cidadania a mais de 24 mil bebês de imigrantes venezuelanos nascidos no território do país desde agosto de 2015. A medida impedirá que as crianças fiquem sem nacionalidade, com poucas chances de acesso à educação e saúde. Desde o agravamento da crise na Venezuela, mais de 1.400.000 pessoas buscaram asilo na Colômbia. E uma lei curiosa acabou de entrar em vigor na cidade sueca de Eskilstuna, gente. A partir desse mês, os mendigos que quiserem pedir dinheiro ali na rua vão ter que pagar uma taxa equivalente a R$ 93. E não é só isso não. Ao pagar esse valor, eles ainda têm que preencher um questionário pela internet ou ir até uma delegacia. Depois do pagamento, a autorização para pedir esmola durará 3 meses. Quem for pego sem essa autorização aí poderá receber uma multa equivalente a R$ 1.500.
Agora, como é que o mendigo vai pagar, né? Meio controverso isso aí. A legislação foi debatida durante 1 ano no parlamento, acho que estava sem pauta também, né? Os apoiadores acreditam que a burocracia vai dificultar a prática de pedir dinheiro na cidade. Mas lá deve funcionar, né? E agora é o seguinte, gente, a Câmara dos Deputados acabou de aprovar em segundo turno, então, por 370 votos a favor e 124 contra, o texto base da reforma da Previdência. Essa sessão foi encerrada e será retomada, então, na quarta-feira, agora, né, já é madrugada, quando serão discutidos os destaques, que são propostas de mudanças no texto ainda. Entre eles está um item que desconsidera, para a contagem do tempo de contribuição para a Previdência, os valores que estejam abaixo do piso mínimo de cada categoria. O governo espera ainda que a votação termine realmente nessa quarta-feira e depois o texto novamente vai para o Senado. Entre as principais mudanças, né, do texto da reforma está o fim da aposentadoria por tempo de contribuição e a exigência de idade mínima de 62 anos para mulheres e, como eu disse, também para os homens de 65. Flagra de uma explosão num restaurante da cidade chinesa de Harbin. Nessas imagens, uma grande bola de fogo invade a rua onde carros e motos estão estacionados. Vários destroços são lançados e veículos ficam danificados. O teto do restaurante desabou logo depois da explosão. Apenas o proprietário e a esposa estavam no local. Eles tiveram ferimentos graves. Já na cidade de Haining, também na China, um homem grava ao mar e é surpreendido por uma enorme onda. A força da maré derruba ele. Do próprio celular, a vítima registra o momento em que é atingida. Ele sofreu ferimentos leves nos braços e nas costas. E olha só, a seca na Tailândia revelou um templo budista que ficou submerso ali há 2 décadas. O Wat Nong Buayai, é o nome do lugar, foi inundado com a construção de uma barragem. Ele já tinha reaparecido ali um pedaço em 2015, quando a água também baixou um pouco, e com a estrutura danificada, o local já foi santuário ali da comunidade e agora está recebendo visitantes de várias partes do mundo. Carnival Row acaba de ganhar trailer emocionante. A história se passa na cidade fantasiosa que tem o mesmo nome da série. É um refúgio de criaturas mitológicas que são contra humanos invasores. Uma série de assassinatos brutais é investigada. E para aumentar a tensão, o detetive se apaixona pela fada Vignette Stone Amos. Protagonizada por Cara Delevingne e Orlando Bloom, a série terá a primeira temporada liberada no dia 30 desse mês. A man's no better than the pain he's caused the people he loves and what he's willing to do to set it right. E essas são as primeiras imagens da série dramática Godfather of Harlem. Ambientada nos anos 60, a trama aborda um movimento de direitos civis e a questão racial. Estrelada por Forest Whitaker, o infame chefe do crime, Bumpy Johnson e antigo governante, volta depois de 10 anos de prisão. No Vale Tudo para recuperar o poder da máfia italiana, Bumpy se reúne ao pregador radical Malcolm X numa batalha dura. A produção é de Chris Brancato e Paul Weinstein, os mesmos da série Narcos. A primeira temporada chega com 10 episódios, mas ainda não tem data de estreia. Every man has a legacy, whether they want one or not. What is yours going to be? Vamos falar de teatro agora. A comédia de Juca de Oliveira, As Atrizes, está em cartaz em São Paulo. É a segunda montagem dessa peça. A história se passa no universo artístico, mas poderia ser ambientada em qualquer área profissional. Gente, vale a pena. Roda aí que a gente foi lá conferir. Olha, o pessoal tá querendo saber aqui, você tem algum hobby? Eu adoro cantar. Marilda Ziliá é uma atriz veterana, uma diva do teatro e da televisão. Eu tô bege, mas você é uma cantora. Por que não faz musical? Ah, você gostou mesmo. Só que o momento é bem crítico. Ela está sendo trocada, na vida e no trabalho, por uma jovem atriz. O marido dela, Igor, diretor de teatro, está encantado pela bela Irma Rodrigues.
Essa pergunta não é um pouco pessoal demais? Depende da resposta. Eu acho que o homem procura se sentir mais jovem, mais potente com isso, que é uma grande besteira, né? Mas o Igor é bem mau caráter, assim, quando eu li, quando o Juca me mandou o texto, eu fiquei olhando e falei assim, gente, que bom fazer isso e mostrar que existe isso, não só no teatro, não só na televisão, em qualquer campo. Tudo bem mesmo entre você e o Igor? Ah, não, a letra dessa música não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Abrindo a escala, né? Isso acontece em todas as profissões e realmente é difícil, né? E acho que talvez até mais nos Estados Unidos, Brasil, na Europa, acho que as pessoas, ou no Japão, né? As pessoas valorizam muito o conhecimento, a sabedoria, né? Porque todo mundo vai ficar velho, mas poucos ficarão sábios, né? E a sabedoria é uma coisa tão importante. Né? Os conflitos são os mesmos. As ferramentas e meios de comunicação é que mudam com o tempo. O texto é de Juca de Oliveira e foi encenado em 1991 por Tônia Carreiro, Lucélia Santos, Mauro Mendonça e Osmar Prado. O roteiro atual foi revisado para abordar questões de agora, como, por exemplo, a preocupação com o número de seguidores nas redes sociais. Nesse momento é importante para os atores, a gente sabe de atores que são, na hora de decidir por um ator ou por outro, em outro papel, no papel, as pessoas decidem pelo número de seguidores. Então a gente colocou isso de uma maneira divertida, lúdica e foi natural. Cláudio, também ator, é casado com Irma. Ao contrário dela, que tem as portas abertas pelo diretor, está tentando um lugar ao sol. E o Cláudio justamente tem essa falta de oportunidade que é tão comum no nosso meio, né? O Cláudio se parece com muitos amigos que eu tenho, assim, super talentosos, mas que não tem oportunidade, porque não é chamado, não é lembrado. Então você é obrigada a pedir pra você cantar aqui pros 5 milhões de seguidores de Bárbara Pepper. Não. Eu canto, mas eu canto sozinha. Como se não bastasse o conflito entre as personagens, ainda tem essa repórter que coloca mais lenha na fogueira. Pois é, né? Ela tá ali fazendo o conteúdo dela, sem ter que prestar contas exatamente a um grande veículo. E isso hoje em dia é muito comum. As pessoas às vezes chegam e produzem o tipo de conteúdo que elas querem e as pessoas acessam, né? Uma vez galã, sempre galã. A gente também falar um pouquinho do elenco, mas será que você pode responder uma pergunta só para completar aqui o perfil da Marilda? A banda de rock alternativo Pixies liberou mais uma faixa do álbum que vem aí, é o Beneath the Eyrie. A música Catfish Kate já está nas plataformas digitais. Foi divulgada junto com o clipe todo em animação. Essa é a segunda mostra do novo trabalho que chega no dia 13 de setembro. Grandes nomes da Black Music publicaram um vídeo onde cantam um tributo a Martin Luther King, do cantor Simonal. Estão nele Wilson Simoninha, Sandra de Sá, Thalma de Freitas, Simone Mazer, Larissa Luz, Zé Manuel, Léo Maia e vários outros. Luta negra é demais. O clipe foi feito para divulgar a cinebiografia do cantor Wilson Simonal, que chega às telonas nesta quinta-feira. Simonal vai mostrar a trajetória dele. Mais de 40 mil torcedores lotaram o Morumbi para a apresentação do lateral Daniel Alves. Fernando Fontana esteve lá para contar como é que foi. Roda aí. Estádio do Morumbi bem cheio. E não era dia de jogo, hein? Era a apresentação de Dani Alves. Mais de 40 mil torcedores pagaram ingressos a R$5 para ver o ídolo. Vale muito. Vale até 20. Se tivesse até 200 eu pagava, cara. Vale a pena, né? O Dani Alves, exclusividade aqui no Brasil. Logo na chegada, o jogador recebeu das mãos da diretoria o título de sócio-torcedor. É que ele é São Paulino desde criança. Sonhei muito tempo com esse momento. E esse momento chegou e eu só tenho a dizer, o São Paulo, só tenho a dizer a todos os envolvidos e todas as pessoas que formam parte desse clube, que hoje eles não estão contratando um jogador de futebol, eles estão contratando um torcedor do São Paulo. Depois, o jogador de 36 anos, que assinou o contrato até 2022, ganhou a camisa 10 e fez questão de deixar claro por que escolheu esse número. Não quis pegar nenhum número de ninguém, por isso eu escolhi o número do Raí para jogar. Simplesmente para não causar nenhum tipo de dúvida que eu venho aqui para somar.
Como Dani Alves estava passando férias no Nordeste, a ideia da diretoria é que ele passasse por um período de treinos e estreasse no dia 18 contra o Ceará aqui no estádio do Morumbi. Mas o atleta já avisou que vai pedir para jogar o clássico contra o Santos neste final de semana. Eu estava enchendo o saco aqui do Lugano e do Raí, do presidente, que eu queria sentir esse jogo. Pelo menos um gostinho de estar perto da torcida, Dani Alves já sentiu. Foi recebido por Hernanes, Kaká e Luiz Fabiano. Vestiu a camisa 10. Bateu bola no gramado para que todos pudessem ver. E ainda fez promessas. Venho aqui para o São Paulo para dar resultado, não venho aqui pensando e nem quero que pense que eu venho aqui finalizar minha carreira, não. Eu tenho muitos objetivos pela frente e um deles é fazer história com o São Paulo. Bom, se depender de paixão para pagar a promessa, o torcedor do Tricolor já pode comemorar. E a gente encerra a edição de hoje do Leitura Dinâmica com um vídeo da islandesa Björk. A canção é Lost, é do álbum Utopia, de 2017, só que a novidade agora é essa versão visual aqui feita pelo artista digital Tobias Gramler, que é super parceiro da Björk. A canção está no álbum Utopia, então